Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Como se era de esperar, eu tinha que fazer um vídeo sobre a Páscoa, porque é uma festa muito importante, uma das mais importantes festas é a Páscoa, e esta foi mencionada nas Sagradas Escrituras para nós celebrarmos eternamente. Quero dizer aos irmãos que, infelizmente, a Páscoa nos dias de hoje foi transformada e está sendo apagada aos olhos da nova geração nos dias de hoje. E se alguém fala em Páscoa, vem logo o pensamento dos ovinhos do chocolate, os coelhos, etc. Aliás, se você for por Feliz Páscoa, vai aparecer, é isso aqui assim. E infelizmente aparece logo o coelho, os ovos, etc. E nós sabemos, meus irmãos, que isso é um grande erro. E por mais que eu fale, por mais que as pessoas dizem que nós não podemos participar nisso, ninguém quer saber. Até mesmo cristãos, se você for ao YouTube ou Facebook, você vai ver cristãos mesmo, ponto, Feliz Páscoa, aí com os coelhinhos. Então, aqui nos Estados Unidos, eles dizem, eu também já disse muitos anos, mas pela graça do Altíssimo já abri os meus olhos e vi que não é Easter. Aliás, eu fazia-me um pouco de confusão, como é que eles diziam Happy Easter? Easter, outra vez, cá está os ovos, cá está as orelhas do coelho, etc, etc. Isso está tudo feito. Isto é o inimigo que quer apagar a verdadeira realidade da Páscoa, e para isso ele mete algo que satisfaz a carne, os doces, os chocolates, etc. A Páscoa é uma festa muito importante, importantíssima. Isso é margem de dúvida que precisa ser explicada e comemorada como ela é. E então eu hoje, com a ajuda do Altíssimo, eu vou fazer, eu já tenho vídeos antigos que eu fiz, mas cada dia ou cada ano eu vou sabendo mais e vou me aperfeiçoando mais. Desde já, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, e aqui vai um vídeo para vos explicar de que nós não podemos participar das coisas do mundo e não podemos de jeito nenhum apagar da nossa memória este dia tão importante, essa festa, que claro, pode não ser nesta data. Já alguém pôs aí no meu Facebook, irmã Lúcia, a Páscoa não aconteceu nesta época. Irmãos, não importa quando é que aconteceu. Não importa. Importa que a gente não possa se contaminar e fazer o que o mundo está fazendo e pegarem ovos de chocolate. Quem sabe você já comprou os seus ovinhos de chocolate, já tem em casa os coelhos para dar aos seus filhos, aos seus netos, ao seu marido, à sua esposa. Olha, você faça como quiser. O meu trabalho é alertar. E aí você faz aquilo que você quiser. Mas nós sabemos que nós não podemos participar da mesa dos demónios, e isto são demónios, coisas, rituais que as pessoas entram. Muitas delas sabem, muitas delas fazem isso inocente porque não sabem. E então eu vou explicar aqui detalhadamente o que é Páscoa, o que é que devemos fazer, o que é que representa, etc. Aliás, muitas pessoas pensam que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. E eu quero vos dizer que já havia Páscoa antes de Jesus morrer, e eu vou explicar isso tudo detalhado aqui neste vídeo. Só eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças pela tua palavra, que é ela que nos abre os nossos olhos. Infelizmente, nós muitas vezes, sem saber, estamos seguindo rituais satânicos para apagar a tua memória, Pai Santo Senhor. Nós te damos graças por tão grande sacrifício que vieste à cruz do Calvário, que deste o teu Filho amado, Pai Santo Senhor, para vir à cruz do Calvário derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância. Glórias ao teu nome nos céus e na terra. Obrigado, Yeshua HaMashiach, por tão grande sacrifício. E que a gente possa realmente fazer parte desta festa como a tua palavra manda. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo. Em nome do teu amado Filho Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo de Nazaré, te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, eu estava dizendo que a Páscoa é uma festa importante, sim, mas precisa ser explicada como ela é. Lembrando que o verdadeiro significado não tem nada a ver com ovos, nem com coelhos. Muitos cristãos e até católicos acham, como eu já disse, que a Páscoa foi a morte e a ressurreição de Cristo. Se assim fosse, então ela era só celebrada depois da morte de Cristo. Mas como se explica isso, se mesmo o próprio Jesus Cristo, Yeshua, celebrou a Páscoa? Então,
como a Páscoa não foi somente a morte, ela também é a morte e a ressurreição. Mas ela, como também não é só a morte e a ressurreição, aqui vamos então passar um pouco de tempo vendo nas Sagradas Escrituras o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa também quer dizer Passover, passagem. Por isso na América o termo correto é Passover, que quer dizer passar por cima. E tem aqui o que eu queria dizer, meus irmãos, é que a palavra Páscoa quer dizer Passover. Vocês estão compreendendo? Passover pode-se pôr numa palavra só e então fica, como a gente diz aqui, Passover. Mas Passover quer dizer passar por cima. Passar por cima. O que é que eles estão dizendo de passar por cima? O anjo da morte passou por cima das portas aonde estava o sangue do cordeiro aplicado. Passover. E então, meus irmãos, a palavra Páscoa em hebraico quer dizer passar. Pesa, que traduzido para grego quer dizer Páscoa. Páscoa também, quer dizer, em português. Esta passagem e libertação teve como principal fundamento o sangue do cordeiro aplicado nas ombreiras das portas, como podemos ver em Êxodo 12, vamos ler aqui, Êxodo 12, 3 a 6, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Vejam só, meus irmãos, nosso Pai é tão maravilhoso, que ele até diz assim, ok, uns comem mais, outros comem menos, se estiveres sozinho, convida uma pessoa para a tua casa. Se nós pudermos ver estes pequeninos detalhes que são tão importantes. E então ele diz assim, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cabrito será sem mácula, um macho, e de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Portanto, meus irmãos, aqui estão as primeiras coordenadas acerca da Páscoa. Depois, no mesmo capítulo 12 e a 14, diz assim, E eu passarei, depois o Senhor diz, vocês comeram, não comereis dele cru, nem cozido em água, tem que ser assado, etc. Está dizendo aqui tudo por aí abaixo. E depois no 12 diz assim, E eu passarei pela terra do Egito, esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos. Portanto, Deus ia mandar castigos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal, o sangue nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. E celebrá-los eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebreis por estatuto perpétuo. Portanto, meus irmãos, aqui está dizendo mais do que claro que esta festa é uma festa que nós devemos fazer, sim, perpetuamente. Por isso é que nós cristãos devemos, sim, celebrar a Páscoa. Esta Páscoa, como é que quer dizer? Esta festa tem que ser celebrada perpetuamente, mas não quer dizer que é o sangue, que é a morte e ressurreição de Cristo, que eu vou chegar lá e vou mostrar a vocês. Então, meus irmãos, essa festa é uma das festas mais faladas na palavra de Deus. Ela dizia que os dias que as pessoas deveriam comer, como deveriam comer, etc., como vocês acabaram de ver. Também em Deuteronômio 16:8, diz aqui assim, Deuteronômio 16:8, diz assim, E 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Nenhum trabalho farás. Isso
no Velho Testamento. Agora vamos ver o que é que diz no Novo Testamento, lembrando sempre que a Páscoa quer dizer Passover. Eu tenho a certeza que se você não aprender mais nada, aprenda hoje que Páscoa quer dizer passar, over, por cima, que foi exatamente o que eu mostrei a vocês aqui, acerca disto aqui. Passover quer dizer o auge da morte passou por cima daqueles que tinham o sangue do cordeiro aplicado nas ombreiras das suas portas. Irmã Lúcia, nós vamos também pôr o sangue nas ombreiras? Não, eu vou explicar tudo direitinho, mas deixa-me agora dizer assim. Isso no Velho Testamento, lembrando sempre que a Páscoa quer dizer Passover. No Antigo Testamento era a passagem do Egito para a terra de Canaã, e agora vamos ver o que é que diz no Novo Testamento em João 2,13, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Vocês estão compreendendo? Aqui está claro que até o próprio Yeshua, Jesus Cristo, participou da Páscoa. Então a Páscoa aqui está bem explicado que não foi a morte e a ressurreição de Jesus. Também é a morte e a ressurreição, mas é ainda mais profundo do que somente a morte e a ressurreição, e eu vou explicar direitinho a vocês. E então, meus irmãos, sabemos então que aqui está bem claro que Yeshua participou da Páscoa, então a Páscoa não pode ser apenas a morte e a ressurreição de Jesus, porque se assim fosse, ela era somente celebrada depois da sua morte. E então diz assim, como é que é dizer? Vamos então ver aqui. Repare que isso foi no dia da Páscoa. O que é que aconteceu no dia da Páscoa, meus irmãos? As pessoas estavam vendendo, isso também é João 2, 14 e 16, ok? E diz aqui assim, vejam, meus irmãos, o que é que aconteceu no dia da Páscoa. Vejam só. Jesus então estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Quando chegou à casa do seu pai, portanto ao templo, naquele templo que era chamado a casa de Deus, o que é que estava lá, meus irmãos? Diz assim, e estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. Meus irmãos, presta atenção que o que está acontecendo hoje é a mesma coisa, porque estes ovinhos de Páscoa, estes coelhinhos, é tudo uma venda para obterem dinheiro. Só Yeshua entrou lá dentro, diz assim, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, que é estes que estão aqui assim. E tendo feito uma jorragem de cordéis, lançou fora todos do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Vocês podem ver que durante a passagem de Jesus Cristo na terra, ele nunca se revoltou. A única vez que ele se revoltou mais, que nós podemos ver a revolta dele, é aqui neste acto. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. E estão vendendo este feriado, este dia, essa celebração por ovos e coelhos e etc. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa do meu pai casa de venda. Eu quero dizer aos irmãos, e aqui podemos ver que eles fez esse cordel e pôs as pessoas todas por lá fora. Agora, meus irmãos, repare que isso foi nos dias de Páscoa. Vejam que eles sempre se focaram no negócio, em vender e em fazer dinheiro às custas de Deus, para desviar o foco. Nos dias de hoje é a mesma coisa, meus irmãos. As pessoas fazem durante a Páscoa um negócio vendendo ovos de chocolate e coelhos, etc. Além de eles fazerem um negócio às custas de Deus, eles ainda estão praticando uma prática, tradição pagã, e adoração à deusa da fertilidade, porque se você for procurar quem é Easter, que tem muitos nomes, você vai ver que ela é exatamente uma deusa pagã, ela tem muitos nomes, e um dos nomes é Astarte. Astarte, a deusa da fertilidade, e é esta deusa que está aqui assim. Que, se eu tiver tempo, eu ainda vou fazer um outro vídeo explicando tudo direitinho acerca desta deusa. E então, meus queridos irmãos, eles estão fazendo negócio e estão praticando uma tradição pagã de adoração à deusa da fertilidade, à deusa da primavera. Por isso é que agora começa a primavera. Porque nós sabemos que os coelhos e as galinhas são os que mais reproduzem. Portanto, Easter é a deusa da fertilidade
e eles usam os ovos e o coelho, porque os ovos e os coelhos são os animais que mais se reproduzem. E agora, meus queridos irmãos, por favor me digam quais são os versículos que diz nas Sagradas Escrituras que devemos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, a Páscoa, que já foi celebrada desde a Antiguidade, com ovos e com coelhos. E se você não achar, então não participe deste ritual satânico, este ritual pagão. E por favor não me venha dizer que isso não tem nada de mal, isso tem de mal sim. E para piorar a situação, já são bem poucas as igrejas, especialmente aqui na América, que dizem Happy Passover, que quer dizer Feliz Páscoa. Eu então, há quem diga Happy Resurrection Day, Feliz Dia da Ressurreição. O termo mais verdadeiro é Páscoa. Páscoa. Hoje em dia, 95% do povo americano diz Happy Easter. Feliz Easter. Easter vem da palavra Ishar, asteroide, que meus irmãos virem aqui, de onde é que diz aqui? Como eu já disse, irmãos, eu não quero fazer este vídeo muito grande, por Astarte ou asteroide, tem muitos números porque abaixo, vocês estão vendo aqui, Astarte, e tem mais números que depois eu vou fazer aqui, talvez vou fazer um vídeo explicando tudo isso. Meus queridos irmãos, esta deusa Astarote fala nas Sagradas Escrituras. Está em Samuel, deixem-me pôr aqui muito rapidamente. Aqui, olha, 1 de Samuel, vamos ver aqui, 1 de Samuel 7, 3, diz assim, Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Vocês estão compreendendo? Já desde o princípio que as pessoas sempre tiveram a tendência para se desviarem de Deus e apegarem-se a deuses pagãos. E preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e vos livrais das mãos dos filisteus. Essa deusa tem muitos nomes, como Semiramis, etc, etc, e como eu já disse, irmãos, com o tempo eu vou ver se faço um vídeo. Eu tenho a certeza que vários países prestam culto a esta deusa, a deusa da fertilidade. Por isso, hoje você está bem explicado que tanto os ovos como os coelhos estão prestando culto ao Deus pagão da fertilidade. Em 1 de Coríntios, como é que eu estava dizendo aqui, muitos cristãos já deram ovos e coelhos aos seus filhos, aos seus netos, e estão participando da mesa do demônio, porque realmente se você não está servindo a Deus, você está servindo sem dúvida nenhuma ao diabo. E então, em 1 de Coríntios 10, 21, diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E irritaremos o Senhor. Meus irmãos, diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por isso, meus irmãos, eu quero vos alertar de que isto de dar ovos e coelhos às crianças, isso é uma coisa séria, meus irmãos. Isso é mais profundo e mais satânico do que você imagina. É claro que as pessoas têm os seus ovinhos e claro que as crianças ficam muito contentes com ovos. E já disse isso no vídeo anterior que eu falei, que eu disse que quando chega-se à Páscoa, se você perguntar às crianças, o que é mais importante na Páscoa? Eles vão dizer, é o meu coelhinho ou é os ovos de Páscoa. E no Natal também, e etc, etc. O Halloween também são tudo festas diabólicas que querem se fazer passar como se fossem coisas de Deus. Não digo o Halloween, mas a Páscoa, o Natal, etc, etc. Muitos pastores sabem disso, meus irmãos. Sabem que esta festa de dar ovos, ovos e coelhos, celebrando a deusa da fertilidade. Eles também sabem que não se pode dizer Easter, mas eles continuam, muitos pastores sabem disso, sabem que o nome Easter quer dizer adoração a uma deusa pagã, à deusa da fertilidade, à deusa do sexo, sim. E eles ignoram, acham que se tocarem no assunto vai trazer confusão, vai trazer desavença, e por isso eles preferem não tocar, não esclarecer e deixar as pessoas caminharem na ignorância. Muitos filhos de Deus já chamaram até a atenção a alguns pastores, mas eles não fazem nada acerca disso. E ainda vão mais além. Há igrejas que elas próprias dão ovos de chocolates e coelhos às criancinhas. Que Deus tenha compaixão destes pastores.
ouçam com atenção o que eu vou dizer, meus irmãos. Devemos fazer o que as Sagradas Escrituras mandam, porque o que for fora disso é coisa do maligno. Você pode pensar assim, não acho nada de mal, isto é ser radical. Nós devemos sim ser radicais quanto às coisas de Deus e não devemos seguir tradições de homens, como diz nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras diz Marcos 7, vamos ver aqui, Marcos 7, 8, diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, isso foi um mandamento de Deus? Claro que é. O mandamento de Deus de fazermos a Páscoa, mas não é com ovos, nem com... Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Há pessoas que dizem que isso não tem nada a ver com a salvação. Tem sim, porque especialmente esta data foi dedicada ao grande sacrifício do derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, que derramou o seu precioso sangue pelos pecados da humanidade. E assim como os israelitas aplicaram o sangue do Cordeiro nas ombreiras das suas portas, e nós sabemos muito bem disso, como eles aplicaram, e nós precisamos sim celebrar esta festa, porque nas Sagradas Escrituras diz para celebrarmos essa data perpetuamente. E nos explica como fazer, e nós vamos ver agora como devemos fazer. Marcos 14, 12, vamos ver aqui, isso já no Novo Testamento, claro. Marcos 14, 12 e 13, diz assim, e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram os discípulos, isto no Novo Testamento, meus irmãos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Eles estão falando com Yeshua, com Jesus Cristo. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. Eu quero que vocês saibam que antigamente as mulheres é que levavam um cântaro de água, não eram os homens, isso era um trabalho de mulher. E então aquilo foi como um sinal. E então ele enviou os discípulos e viram então o homem com o cântaro de água. Aqui podemos ver que até a morte de Yeshua eles celebravam com pães ázimos e ervas amargas. Vocês estão compreendendo? Alguém pode perguntar assim, e o cordeiro, devemos de comer o cordeiro naquele dia? Temos que matar o cordeiro? Antes de entrarmos neste assunto, eu quero vos relembrar que prestem muita atenção às qualidades do cordeiro, como nós já lemos em Êxodo 12. Disse aqui que tinha que ser um cordeiro macho, sem mácula, de 1 ano, etc, etc. E então... vamos então prestar atenção às características do cordeiro. Tinha que ser de 1 ano, tinha que ser um cordeiro sem mácula nem defeito, como encontra-se em Êxodo 12, assim, aqui assim, ok? E então, quem é este cordeiro? Este cordeiro que antes era morto, agora depois da morte de Yeshua, ele, o próprio Cristo, tornou-se o cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem mácula, puro, santo, através da sua morte e ressurreição, através do seu derramamento de sangue. Ele deu-nos a nós a tal Passover, a tal passagem da morte para a vida. Da morte para a vida. Da morte para a vida eterna. Lembrando mais uma vez que a palavra pesar em hebraico quer dizer passagem. Yeshua, Jesus, tornou-se a nossa Páscoa. E é 1 de Coríntios, deixa-me ver aqui. 1 de Coríntios 5, 7, diz assim. Vamos ver aqui. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E se você quiser saber o significado de pães, portanto, aqui está, exatamente, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aqui Yeshua está nos comparando com o pão, porque veja bem, ele diz, alimpai-vos do fermento e sejais uma nova massa. O verbo ser, nós somos agora o pão. Para que serve o pão? O pão serve para nosso alimento. Sejamos alimentos espirituais uns para com os outros. Por isso, meus irmãos, nós hoje já não fazemos a festa com pães ázimos, porque nós é que somos o pão.
Portanto, diz que por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos matar cordeiro, porque Yeshua se tornou o cordeiro de Deus. Como diz em João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João via Jesus, que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E também não precisamos de comer mais o pão sem fermento, mas precisamos ser o pão, para alimentar os outros com a palavra de Deus, com o evangelho das boas novas. A palavra de Deus diz que não é só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a Mateus 4:4. E o sangue? O sangue está aplicado agora nas ombreiras do nosso coração, como diz em Hebreus 9:22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Yeshua já derramou o seu sangue, o sangue dele está aplicado em nós. A verdadeira Páscoa é reconhecer que o Cordeiro de Deus, que é Yeshua, derramou o seu precioso sangue para nos purificar da morte, nos deu a vida eterna. Através deste grande sacrifício nós passamos da morte para a vida, e ele fez tão grande sacrifício, tão grande livramento, e é tão grande erro as pessoas agora estarem participando a Páscoa com ovos e com coelhos, meus irmãos. E ainda há pessoas que fazem as crianças brincarem com os jogos de apanhar os ovos. Meus irmãos, hoje em dia são bem poucas as crianças que sabem realmente qual é o significado da Páscoa. Qual é o significado? Será que as tuas crianças sabem? Olha, se elas não souberem, meus irmãos, eu vos convido hoje a ler a palavra, ou então a fazer eles ouvir este vídeo. Eu espero que a partir de hoje você entenda o grande erro que estão fazendo, celebrando a Páscoa com ovos e coelhos, que são rituais satânicos. E isso são rituais à deusa Estar ou Estarote. Atenção, irmãos, Esther não tem nada a ver com a rainha Esther do livro Esther, pelo amor de Deus. Tudo isso além de ser uma adoração, uma deusa pagã, ainda por cima é um grande negócio. E nós sabemos exatamente como é que o nosso Salvador agiu, porque viu que as pessoas estavam fazendo negócio às custas de Deus. Mais uma vez, irmãos, eu vou terminar esta passagem bíblica, eu vou terminar este vídeo com a passagem bíblica que se encontra em João 2, João 2, eu quero que vocês fiquem com esta passagem bíblica, João 2, 13, que diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Esta parte do versículo faz vocês entenderem de uma vez por todas que a Páscoa já havia antes de Cristo. A Páscoa não é celebrada com ovos e coelhinhos de pelúcia, de jeito nenhum, meus irmãos. Pelo amor do Altíssimo. A Páscoa quer dizer a morte e ressurreição de Cristo. O grande livramento que Ele nos deu da morte para a vida, com o seu precioso sangue. Por isso é que se chama-se Passover, que em inglês quer dizer pass, quer dizer passou, over, sobre. O anjo da morte passou sobre nós. E quando nós recebemos Yeshua, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. E nós passamos da vida, da morte, que nós estávamos condenados à morte, da morte para a vida. Quero desejar a todos vocês uma abençoada Páscoa, que quando vocês se sentarem na mesa, lembrem-se deste grande sacrifício, orem e agradeçam ao nosso Pai Celestial por ter mandado o seu Filho amado para derramar o seu precioso sangue para nos dar vida e vida com abundância. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.